Eu quero só lhe dizer uma coisa. Algo que é o que eu quero que você guarde aqui. É a noção de pecado. Porque tem gente que me pergunta, Caio, o que é? Isso é pecado? Isso é pecado, Caio? É. Aí eu digo, não sei, porque tem pecados que pode ser e pode não ser. A coisa em si não é pecado. No caso, o pecado é você, depende de como você usou a coisa, fez a coisa, sentiu a coisa, manipulou a coisa. Como é que você lida, né? É, a coisa, muitas coisas são só as coisas. O pecado está em mim, não está em nada fora de mim. Só que tem coisas que são tão neutras que pode ser pecado para um e não ser pecado para outro. Depende do cara, do coração dele, do que ele tem dentro de si. Agora, o conceito essencial de pecado é aquilo que, quando eu me converti, era a primeira coisa quase que te ensinavam, era o conceito de pecado. Pelo menos na igreja presbiteriana. Se aprendia que pecado significava errar o alvo. É da palavra grega amartia, errar o alvo. Isso era uma noção básica. Aí a conclusão era, portanto, todos nós somos pecadores. A gente não é pecador porque peca. A gente peca porque é pecador. O ensino posterior que tomou conta de todo mundo é: você é pecador porque você peca. Se você não pecasse, você não era pecador. É por isso que eles caem nessa falácia, nesse engodo, de pensar que se o cara não faz as coisas que a denominação chama de pecado, ele é um santo. Ele é um sem pecado. Ele é um sem pecado, ele é só um sem vergonha, Coitado. Idiota. Mas ele pensa. Uhum. Ele não sabe que ele é pecado. Porque o pecado foi transferido para coisas do lado de fora dele. Então, eu não fumo, eu não peco nisso. Eu não bebo, eu não peco nisso. Eu não transo, eu não peco nisso. Eu não danço, eu não peco nisso. Eu não jogo, eu não peco nisso. Eu não acho graça de piadas, então eu não peco nisso. Eu não adoro estátuas. Eu não adoro estátuas, então eu não peco nisso. Não sou idólatra. Eu dou dízimo, eu não peco. Pronto, eu estou salvo. Sou generoso. Então eu não sou o pecador. Portanto, eu não sou pecador, estou santificado e tenho autoridade. Isso. Isso é a fórmula do farisaísmo sobre a qual Jesus vomita. Sim. Vomita. É ridículo. Estou a ponto de vomitar. Nesse caso, já vomitei vocês da minha boca de tão nojento que é o negócio. E o povo não entende que pecado sou eu. Eu sou pecado. De modo que mesmo as coisas mais santas que eu faço e faça, dependendo de como eu as faço, as coisas continuam lindas, mas eu pequei fazendo as boas coisas. Eu pequei realizando o sublime. A coisa que eu fiz era sublime, e é sublime. Atinge os outros como sublimidade, mas o meu coração pode estar realizando o sublime cheio de pecaminosidade, orgulhosa, de vaidade, de soberba, de arrogância, de superioridade, de falsa santidade, de falsa humildade, de mentira. Mas se para fora eu construo um cenário de sublimidades, os crentes embabacados se satisfazem porque é disso que eles também vivem. Todo mundo vive do que não é, vive só do que tenta demonstrar. E não se enxerga nunca, não se cura jamais. Mostra aí, por favor, o pecado essencial. Olha o pecado essencial, é o quase. É o quase. Quase acertei o alvo, quase acertei o ponto, quase o ovo ficou bom, perfeito, quase
eu sou quase. O meu melhor esforço é assim. Não acerto o alvo por inteiro. Eu passo perto, eu chego perto e não concluo por inteiro. Quase passei. Quase. O pecado é assim, o meu pecado essencial é errar sempre o alvo. É isso que quando eu entendo, acaba com a minha arrogância. Porque eu sei que na minha melhor hora, eu corro o risco de estar vivendo a minha melhor hora, ainda sempre carregada de toda a minha relatividade. E o momento mais sublime na minha vida, um segundo depois, pode virar um pecado na minha subjetividade, embora ninguém mais vai jamais perceber, nem notar. Mas se eu for sensível, eu sei que eu transformei, que eu desejei o anjo. Eu sei que eu cobicei o anjo. Eu sei que eu tive lascívia pela santa. Eu sei que eu cobicei o dinheiro do altar. Eu botei a oferta e senti dor. Eu sei quem eu sou. Por isso eu ando quebrantado. Não tem lugar para arrogâncias espirituais na minha vida, porque eu não esqueço de quem eu sou dia nenhum. Dia nenhum. Por isso eu sou misericordioso, porque eu quero misericórdia. Porque eu sou um pecador. Agora, a maioria não quer entender esse princípio inicial básico, sem o qual nenhuma consciência se ergue saudável em ninguém. Sem cujo princípio toda espiritualidade surta, se desenvolve na direção da arrogância, da soberba e da síndrome de Lúcifer. Se eu não carregar já esse quebrantamento essencial, o melhor de mim acontecerá a um pecador. E somente isso. E quando eu for glorificado em Cristo e ressuscitado, e já não pecar mais, eu serei um redimido, eterno e glorificado, mas que carregará para sempre a gratidão de saber de onde foi transformado e de onde foi tirado para a esperança eterna e para a vivência eterna da glória de Deus. Se eu não tiver os fundamentos dessa consciência, tudo que se pretenda construir como espiritualidade em mim será enganoso, falacioso, mentiroso, cairá na artificialidade, se cobrirá de máscaras e de véus. É só uma questão de tempo. Porque a gente vai querer preservar, de fato, a reputação da nossa santidade, ao invés de viver com a liberdade santa de ser um pecador em estado crescente de cura. Essa é a bondade de Deus em nós.